Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra gente ajeitar a pronúncia de umas palavras que eu vejo muita gente tendo dificuldade pra falar. E elas são meio difíceis mesmo, não vou mentir, mas a gente vai resolver esse problema hoje. Então antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo também. Lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Pois é, galera, quando a gente tá aprendendo inglês, é bem comum que a gente tenha dificuldade em falar certas palavras. Isso acontece às vezes porque aquela palavra pode ter um som que não existe no português, às vezes porque aquela palavra só junta vários sons que a gente não tá acostumado a fazer no português, mas que existem na nossa língua também. E sendo sincero, tem algumas palavras que são só difíceis mesmo, e até pessoas que são nativas no inglês têm dificuldade de falar essas palavras, como acontece com algumas palavras também no português. E o fato de uma palavra ser difícil pra você nesse momento também não quer dizer que ela vai ser pra sempre difícil pra você. Com a prática e com o treino, essas palavras tendem a deixar de ser desafiadoras. Eu mesmo tinha algumas palavras quando eu comecei a aprender inglês que eu achava que eu nunca ia conseguir falar aquilo naturalmente no meio de uma frase, e hoje em dia eu nem lembro mais que eu tinha dificuldade nessas palavras. Começando pela palavra schedule. Schedule, que significa cronograma. Essa palavra causa bastante confusão, porque quando você olha a versão escrita dela, principalmente com a nossa cabeça treinada para o português, ela não soa nem um pouco parecida com o que a gente acredita que ela vai soar quando a gente lê ela escrita. Mas a pronúncia certa dela é schedule. Schedule. Continuando, a gente tem a palavra squirrel. Squirrel, que significa esquilos, aqueles bichos muito fofinhos, mas eles têm um nome bem complicadinho de falar em inglês. Um erro muito comum que as pessoas cometem na hora de falar essa palavra é falar ela com mais calma, então as pessoas tendem a falar squirrel, squirrel, que é mais próximo de como a gente lê, mas a pronúncia dela é algo como se você lesse ela um pouquinho mais rápido. Então a pronúncia certa é squirrel, squirrel. Continuando, a gente tem a palavra literally, literally, que significa literalmente. Para facilitar a pronúncia dessa palavra, que não estaria errada se você falasse literally, literally, que é uma pronúncia mais próxima do britânico, eu aconselharia a vocês usarem isso, que é bem típico dos Estados Unidos, né, de trocar o som desse T por um som mais de R, né, que ficaria algo como um R, R, R. Então, ao invés de falar literally, você fala literally, literally. E aí a palavra flui bem melhor. Continuando, a gente tem world, world, que significa mundo. Essa é uma das palavras que eu acho que eu mais vi aluno meu tendo dificuldade para falar por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem a palavra word, word, que significa palavra. E segundo, porque esse som ele acaba sendo um pouquinho mais desafiador realmente de colocar um R ali no meio de outras duas consoantes. Mas a pronúncia correta é world. World. Continuando, a gente tem uma palavra que acaba inclinando a gente a cometer um erro justamente por ela também existir escrita da mesma forma no português, significar também a mesma coisa no português, porém a pronúncia dela em inglês é bem diferente. Eu tô falando da palavra horror. Horror, que significa horror, né? Pode ser um gênero literário, um gênero de cinema. E um dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão falar essa palavra é de não falar esse H do começo com o som que ele tem. Muitas vezes, por conta de o H no português ele ter esse som meio mudo, né? A gente fala horror, como se o H nem tivesse ali. Quando muitas pessoas vão falar essa palavra em inglês, o que elas falam por conta da leitura da palavra é horror. Horror. E a gente tem esse H com som de ha, ha. Então, horror. Horror. Continuando, a gente tem a palavra rural. Rural, que significa rural e escreve exatamente igual. Mas o fato da gente ter esse r no começo e logo em seguida já ter mais um r, acaba dificultando um pouco a pronúncia dessa palavra, não soar só como um rural. Então, por mais que seja um pouquinho difícil, é muito importante a gente evidenciar essas vogais que estão aí no meio também. Então, rural. Rural. E por último, a gente tem a palavra entrepreneurship. Entrepreneurship, que significa empreendedorismo, que também é uma palavra bem grande no português. E essa palavra eu sinto que o maior desafio dela é realmente porque ela é muito grande, então ela tem muitos sons diferentes ali no meio. Mas a pronúncia correta dela é entrepreneurship. Entrepreneurship. E essa, pessoalmente, é uma que eu tenho muita dificuldade até hoje. Não esqueçam de comentar aqui embaixo outras palavras que vocês também tenham muita dificuldade de falar, que eu vou estar lendo e respondendo os comentários de vocês. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e gostaram desse conteúdo. Lembrando também de dar o like aqui embaixo para ajudar com o nosso engajamento. E também que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui.